E aí, galerinha estudiosa, já se hidratou hoje? Tomou sua água? Então, o tema de hoje é sepsis. Vamos falar um pouquinho sobre sepsis. Primeiro, eu queria fazer uma questão hipotética aqui, né? Um caso clínico hipotético. A gente vai falar sobre sepsis e no final a gente volta um pouquinho nesse caso clínico. Bom, vamos supor, né? Chega para você lá um idoso com 75 anos. Aí ele relata para você que está com disúria, já tem 3 dias, ele está tendo alguns episódios febris na última 24 horas, ele começou a ter inapetência, está um pouco sonolento, está um pouquinho comunicativo. Então, só por isso, o que você já tem que fazer, né? O que é o primeiro passo? A gente vai ver a questão do exame físico para a gente poder analisar um pouco melhor, né? Mas a gente já consegue perceber aí a disúria que já vai dando um sinalzinho. Mas não vamos se apressar ainda, vamos ver o exame físico do paciente, que ele vai nos dizer. Aí a gente vai medir a PA, ele tá com 90 por 60 milímetros de mercúrio, 90 por 60. Aí vai fazer da escala de Glasgow lá dele, ver que tá com 13, ó, 13. Faz o tempo de enchimento capilar 3 segundos, tá com saturação de 96, tá aí tranquilo. Uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto. Ixi, qual que é a hipótese diagnóstica? Qual que vai ser a sua conduta? O que você vai fazer? Vamos voltar nisso depois que a gente vê um pouquinho sobre sepsis? Bora lá. Bom, então, sepsis nada mais é do que uma disfunção orgânica, né? O seu corpo, a todo momento, a gente tá sendo invadido aí por agentes externos, às vezes até os nossos próprios agentes internos, e o nosso corpo trata sempre de estar tendo uma resposta, né? A gente tem a nossa resposta imunológica que a todo momento está trabalhando para deixar a gente em equilíbrio, deixar a gente sempre saudável, né? Quando acontece da gente não conseguir essa resposta, esse equilíbrio, é quando a gente tem a enfermidade, né? Porque a enfermidade, ela é a ausência desse equilíbrio que a gente tem, que está acontecendo a todo momento no nosso corpo. Aí você fala para mim assim, tá, mas e sepsis? Onde entra sepsis no meio disso? Bom, a sepsis é quando o seu corpo, o seu organismo vai ter uma resposta exagerada para a infecção. Teve uma infecção lá, né? Um exemplo, você tem uma infecção lá no trato urinário, uma infecção que seja pulmonar, o seu corpo vai responder a essa infecção e ele responde para se ter a sepsis de uma forma exacerbada. E aí você pode, inclusive, até entrar num choque séptico. Calma aí que a gente chega um pouquinho mais para frente. Bom, então, como é que acontece? Primeiramente, você tem essa infecção. Depois, você tem a sepse. E depois, se isso não for tratado já de imediato, você tem uma infecção, uma sepse e o choque séptico. E aí, meu querido, tu vai ter que trabalhar dobrado, porque chegar num choque séptico, o trem tá feio. Nossa! Bom, o que vai poder ajudar você para diagnosticar isso, né? Um paciente que chega com febre, um paciente que chega com taquicardia, taquipneia, né? Ele vai estar tentando compensar, né? Ele pode estar com leucocitose e hipotermia também. Você pega no paciente, ele vai estar úmido, assim, pegajoso, sabe? As extremidades frias. Então, chegou o paciente lá para você assim, meu querido, bora medir PA, bora fazer as coisas logo que a gente já tem que agir. Tá, então beleza. Então, o que é sepsis? Responde comigo, é uma disfunção orgânica mais uma infecção, beleza? Até aqui tá ok? Então, bora mais um pouquinho. Tá. Quando você vai
começar a suspeitar de sepse, né? O paciente chega lá com esse quadro clínico, você faz o exame físico e a partir do exame físico você pode começar a partir de 3 fatores. Primeiro, você mede a PA do seu paciente. Se ele está com uma PA sistólica menor que 100, opa, já é um critério, né? Você vai lá, faz a escala de Glasgow dele lá, e ele está com alguma alteração do estado mental dele, do estado cognitivo dele, opa, já temos mais um critério. E o outro é quando ele está com uma taquipneia acima de 22, né? Então, para cada um que você conta um ponto, quando você tem acima de 2 pontos, né, 2 critérios, ou 2, acima de 2, os 3 ou 2, você tem um alto critério de risco para ter sepse, certo? Até aqui tá ok? Tá. Chegou meu paciente, eu vi que ele tá com alto risco para ter sepse, o que você tem que fazer? Tratamento, você vai dar um pacote de 1 hora. Primeira coisa que você vai fazer, você vai medir o lactato. Por quê? O lactato, ele é um marcador para hipoperfusão, né? O que a gente viu lá atrás em bioquímica, a gente tinha aquelas vias lá da glucose, e aí quando a gente entra numa via, tinha depois para a formação do ATP posterior lá, a quebra da glucose lá, a gente entrava numa via anaeróbica ou aeróbica, né? Se entra na anaeróbica, sem o oxigênio, a gente tem a produção de lactato. Então, nesse momento, o lactato ele vai estar sendo usado como um medidor para hipoperfusão, certo? Ok? Então, você vai lá, mede o lactato do seu paciente, né, para marcar como ele vai ser marcado como um pronóstico também para a sepse. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a tratar seu paciente, você vai medir depois o lactato e o intuito é que ele caia 20% entre 2 e 6 horas. Depois, o que eu vou ter que fazer? Meu filho, colhe cultura. Pega lá o acesso do teu paciente, lá do foco suspeito dele, colhe. Por quê? Porque a gente vai fazer a colheita do foco suspeito mais a hemocultura. Ah, meu paciente está com infecção no trato urinário, o que eu faço? Colhe. Ah, mas meu paciente está com um catéter, tira lá o catéter lá e manda para fazer cultura. Por quê? Porque a gente precisa saber depois para dar o remédio certo, né? Se a questão se é pulmonar, é uma pneumonia, em relação à pneumonia. Então, bora fazer, para a gente ter agilidade para conseguir logo. Tá. Além disso, também a gente pode fazer alguns exames complementares, né? Ah, eu tô suspeitando de pneumonia no meu paciente. Meu filho, tá suspeitando? Bora fazer um raio-x. Ah, mas é abscesso. Bora fazer tomo. Então, vê a questão do exame complementar para aquilo que você tá suspeitando, né? O paciente chegou lá com infecção do trato urinário, você não vai falar para ele, não, bora fazer um raio-x de tórax. Não, querido. Vamos indo pro caminho certinho. Ah, é trato urinário? Bora tirar aqui do foco suspeito, bora fazer mais a hemocultura, né, no caso. E depois a gente vai já administrar, tá com suspeita, já administra um antibiótico de terapia, né, que é um antibiótico de amplo espectro, que é para cobrir os patógenos mais prováveis que a gente está suspeitando. A gente vai administrar também cristalóides balanceado, que é para estar podendo fazer volume para o paciente. E depois também em relação ao choque séptico, a gente pode estar administrando também vasopressores para que a PA-M dele fique acima de 65, né? A gente administra aí no caso a droga de escolha, que é a noradrenalina. Tá. Tananã, tananã. Vamos voltar lá no caso clínico, então. A gente já sabe, né, que sepse é uma disfunção orgânica mais infecção, certo? A gente sabe que a conduta inicial é administrar esse pacote de 1 hora. E a gente sabe que a gente já tem que tratar o paciente, porque se não tratar o paciente de imediato com sepse, ele pode evoluir para um choque séptico. E a gente também sabe que a gente não quer que evolua para um choque séptico. Bom, então chegou lá o paciente idoso, né? Ele está com infecção urinária. Ele está com uma PA de 90/60, foi o que eu falei, certo? Então, ele tá, já daqueles critérios, está com uma PA menos de
100, é a sistólica, né? Tá com 90 a sistólica dele. Ele tá com Glasgow de 13, já tá com alteração, certo? Ele já tem dois critérios aqui. A saturação tá boa, a frequência cardíaca dele ainda tá boa, tá 87 batimentos por minuto, né? Mas aqui daqueles 3 critérios que eu falei, 2 aqui já não tá encaixando, né? A gente já tem 2 pontos aqui. Então, o que é a medida? O que é a minha conduta inicial? Pacote para ele de 1 hora, né? Bora medir o lactato, bora colher cultura, bora administrar antibiótico terapia, bora administrar os cristalóides, certo? Tudo bom? Por essa é hoje, acabou? Tchau!